eu vou falar para você sobre a questão da preparação, né? Mais um vídeo sobre dicas para você se preparar aí para a corrida. É a questão da visualização. Vou explicar como vocês podem se preparar visualizando uma prova, até controle de ansiedade também, isso aí é muito interessante, né? Preparação de corrida, o que consiste na questão de visualização de prova? É você imaginar, isso é cientificamente comprovado, tá? A eficiência, já tem estudos falando sobre até ganho de massa muscular para treinamento, onde você memoriza o movimento que você vai fazer e por aí se vai. Mas em corrida, você pode se concentrar fazendo isso de que forma? Tá pensando na prova, conhece o percurso, hoje a gente tem a tecnologia, nunca vá para uma prova sem procurar ascensão, distância, eu costumo olhar até temperatura média do ambiente onde eu vou correr, aí uma semana antes eu já começo a olhar quantos graus está naquele lugar, caso a competição seja fora da sua cidade, né? Isso aí é muito importante também para você já ir preparado psicologicamente para isso. Quando você se prepara psicologicamente, que é o assunto, né? Quando você visualiza, você tem até uma economia de energia durante a prova. Então o que eu quero que você faça? Visualize a prova, principalmente se você já conheceu o percurso, aí fica perfeito. Se você já saber que no quilômetro tal tem uma subida assim, ou que a curva do quilômetro X, ou as duas primeiras voltas do XCO vai ser muito dura, então você já pode visualizar isso aí tudinho. Eu vou te passar uma experiência que eu tive muito interessante, e na época eu nem sabia o que eu estava fazendo, né? Eu estava começando minha carreira como treinador, então eu não tinha estudado ainda sobre essa questão de visualização de prova. E um dia eu estava indo para um campeonato brasileiro de pista lá em Maringá, e a gente estava numa perua, eu estava junto com a equipe de Americana na época, e chegando assim em Maringá, faltavam uns 20 km de viagem, sabe? Eu estava muito cansada já, e eu fechei o olho assim para descansar um pouco e comecei a pensar na prova. Naquela ocasião eu tinha me preparado muito para a corrida, para a prova de perseguição individual, onde cada movimento na partida, porque a gente larga parado, né? O movimento da partida é extremamente importante. As duas primeiras voltas é muito importante também. Então eu passei a visualizar aquilo e na minha cabeça eu fiz o movimento que eu tinha que fazer na largada, qual era o dispêndio de energia, a força que eu tinha que fazer na primeira volta, na segunda volta. Quando eu percebi, tinha uma pessoa do meu lado e falou: Cris? Aí eu: oi? Aí a pessoa do meu lado falou: você tá pensando na prova, né? Eu tô pensando na prova. Eu tava ofegante. Eu fiquei ofegante porque eu tava memorizando, me concentrando em tudo que eu ia passar no dia seguinte, que ia ser essa prova que eu tinha me preparado aí um bom tempo para ela. E é uma prova que eu gosto muito, né? Então, para você ver como que o poder da visualização, o poder de você imaginar uma coisa é forte, sabe? Eu tava sentada dentro da van e da Kombi, e eu fiquei ofegante porque eu recrutei as minhas fibras musculares para no meu pensamento desenvolver aquele movimento. Então isso é muito importante. Então é isso que eu quero que você faça. Se concentre na prova, e assim, não foque a sua dificuldade de forma alguma. Foque no que você vai fazer para suprir aquela dificuldade. Se eu tenho dificuldade em subida, se eu não posso ficar sem tomar água, então se concentre sempre nisso, na resolução do eventual problema que você vai ter durante aquela prova, tá bom? Isso, memorize um dia antes, 2 dias antes, já passe a pensar na corrida e antecipar todas as ações que você vai ter, se você vai atacar em algum ponto do percurso, tudo isso. Quando você chegar na prova, esses movimentos, essas ações já estarão automatizadas em você. Então é muito importante, você vai ter um dispêndio de energia menor, tá? A possibilidade daquilo dar certo é muito maior porque você se preparou para fazer aquilo. Não deixe. Todas as provas que você vai fazer a partir de então, passe a usar esse esquema, né, de visualização de prova, para que você antecipe já todas as ações que você vai ter na corrida. Mesmo que você não conheça o percurso,
Pense então o que você pode fazer para deixar a sua prova ainda mais forte, ainda mais eficiente. Veja se você sabe os adversários que vai. Já passe a analisar qual adversário que vai te incomodar, qual que não vai te incomodar, as características de cada um e o que cada um pode usar de estratégia de corrida, qual vai ser a sua estratégia de corrida para que você possa desempenhar o seu melhor ciclismo naquela situação, tá ok? Abraço!